Fala galera, beleza? Meu nome é Jonathan, professor de Geografia do canal Geografia Ensinar e Aprender. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a América Central. A América Central que muitas vezes passa despercebida aí em aula de geografia, de tanta ênfase que a gente acaba dando para os Estados Unidos e, claro, para a própria América do Sul, que é onde que a gente tem o nosso país, né? Então, muitas vezes a aula de geografia acaba não dando tanta importância para essa região, então eu vou tentar dar um pouco mais de importância e falar um pouco sobre alguns, pelo menos, países que a gente tem nessa região. É uma região que a gente pode considerar caribenha, né? Então, o Mar do Caribe, nessa região aqui, faz com que o território desses países, né, pelo menos na costa leste, dos que são insulares, continentais, e toda a extensão dos insulares, ela é bastante ensolarada e com águas muito quentes, cristalinas, então são áreas extremamente turísticas, né? Mas historicamente são áreas colonizadas com muita escravidão, com muita pobreza, com muita desigualdade. Tá? Então a gente vai destacar alguns países aqui, a gente vai falar um pouco de Cuba, Haiti, né? e Panamá, por exemplo, né? Para tentar dar um pouco do teor do que acontece ali na América Central. Destaques, né? Cuba, né? Muita gente fala de Cuba, não sei o que, vai para Cuba, né? Então Cuba é uma nação diferente na história da América, porque em 1959 eles passaram por uma revolução socialista, tá? Então comunista, eu até escrevi ali comunista. O governo se diz comunista, mas o que é praticado no país é no máximo o socialismo, ok? Governado pela família Castro desde 1959 e seus seguidores estão no poder desde que a família Castro saiu do poder, tá? Então a família Castro está diretamente ligada ou indiretamente ligada ao governo desde aquele período. Cuba era tratado, né, antes de 1959 pelos americanos como se fosse uma prostituta, né? Então ali eles iam para beber. Você tinha limitações na lei nos Estados Unidos durante a década de 20 e 30 com relação ao consumo de bebida alcoólica. O pessoal pegava um barco, pegava um avião e ia para Cuba, enchia a cara, né? Prostituição proibida nos Estados Unidos, mas um monte de gente ia para Cuba. Então Cuba era muito maltratada pelos americanos, né? Era utilizada para esse tipo de atividade que nos Estados Unidos era ilegal. Inclusive muitos gangsters acabaram prosperando, fazendo contrabando de rum, por exemplo, de Cuba para dentro dos Estados Unidos. É o caso do Al Capone, por exemplo, famosíssimo, né? Então, muita coisa que Cuba oferecia, os americanos gostavam, mas não podiam fazer lá. Tá? E isso gerava violência, isso gerava crimes, mais crimes, um monte de problema dentro de Cuba, né? E a produção rural começou a entrar em decadência, né? Em função de governos autoritários dentro de Cuba, e a revolução do campo para a cidade acabou acontecendo, né? Como vocês já devem ter pesquisado e estudado bastante aí como é que foi a Revolução Cubana. O Panamá possui um canal que permite a travessia do Oceano Atlântico para o Pacífico, que apesar de parecer simples, não é tão simples, né? Eles precisam fazer uma estação elevatória, botar um navio acima do nível do mar, dentro de um tanque, para levar até o outro lado. Não é só pegar, cavar um buraco e está tudo certo, porque senão o navio não teria profundidade suficiente para atravessar aqui. Então você encurta bastante uma viagem da Flórida até o Chile, por exemplo, ou até a China, fazendo o caminho pelo Canal do Panamá. É muito importante o canal para o desenvolvimento regional, né, de toda a América, tá? O Haiti, sob fortes problemas políticos e sociais internos desde toda a sua história, está hoje sob influência do comando das tropas da ONU, que foram lideradas pelo Brasil durante um bom tempo. Esse é o foco que eu vou dar nessa aula. Então Cuba já foi um país bastante inimigo, vamos dizer assim, do Ocidente. Na época que havia o mundo bipolar, Cuba acabou se alinhando com os soviéticos, né? E os soviéticos, durante todo o período da Guerra Fria, eram inimigos, né, do Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, né? Hoje a gente tem aqui participação, família real visitando Cuba, né? Muitos pedidos, muitas solicitações da comunidade internacional para que os Estados Unidos tire Cuba da lista de países terroristas, né? Cuba não representa mais um perigo atômico, um perigo de bélico, né, com relação à sua situação e os demais países vizinhos, né? Então Cuba é um país que tem uma economia pequena, né? É um país turístico, né? É um país que fabrica rum, é um país que tem produção de cana-de-açúcar, é um país que não é de grande importância econômica para o mundo, né? Mas para os cubanos, ter um tratamento econômico de igual para igual já ajudaria bastante na situação financeira daquele país, né? E claro, eles implementaram um sistema ali que vai buscar a igualdade entre a grande parte da população,
E a gente sabe que não é bem assim, uma parte vive numa igualdade razoável, mas existe uma elite dentro do país, muita dela, grande parte dela ligada ao governo, ligada a empresas estrangeiras, hotéis e tal, que acabam tendo uma desigualdade dentro de um país que não queria ter essa desigualdade, certo? Canal do Panamá é um canal que funciona como um tanque que eleva o navio, né, enchendo o tanque de água. O navio vai entrar aqui, enche o tanque de água, depois ele pega, vai para dentro do próximo tanque, que enche de água com esse lago aqui, vai enchendo o tanque maior. Ó. Quando o navio está aqui, ele está pronto para ir para o próximo e ele vai perseguir aí 82 quilômetros de extensão até atravessar todo o canal. Tá? Tem uma cobrança de $28 mil, né, por navio que passa por dentro do canal. É uma operação cara, que envolve uma engenharia muito grande, mas é extremamente rentável para o Panamá esse canal, né, e você tem basicamente 2 Panamás dentro do Panamá. O Panamá, que está perto do canal, é extremamente rico, desenvolvido, fala inglês, extremamente ligado aos americanos, né, e o restante do país é tipo uma floresta amazônica abandonada, né, uma pobreza muito grande dentro desse país. Ó, o tempo de passar por ali é cerca de 16 a 20 horas. Tá? E uma coisa interessante do canal do Panamá é que eles estão tendo que ampliar o tamanho do canal para permitir que navios maiores, cada vez maiores, que a China principalmente pressiona, né, para que os canais fiquem maiores, para eles colocar navios com até 400 metros de comprimento para atravessar aí os oceanos. Tá? Então olha o tamanho aqui de uma caminhonete convencional e o tamanho da obra que eles estão fazendo lá no Panamá para ampliar o canal. Então eles estão fazendo uma ampliação do canal para navios ainda maiores. Por quê? Porque existe concorrência. A importância da concorrência aí no mundo, seja ela pública ou privada, concorrente sempre é uma coisa que faz todo mundo ter que se mexer. Tá? Então a gente tem 5 canais futuramente aí atravessando do Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico. O canal do Panamá é esse, está passando por reformas, mas tem 4 em construção, na Costa Rica, Nicarágua, Honduras e passa por El Salvador também, e Guatemala ali com o canal também. São canais mais longos, obras extremamente caras que eles vão ter que fazer, mas enfim, é concorrência. E esse lugar aqui, que lugar será que é esse? Olha só, uma praia bonita ali, aparentemente, uma montanha no fundo, um lugar bacana, né? Então esse lugar é o Haiti. A nação mais pobre da América é justamente a nação que primeiro consegue sua independência. Tá? Então conseguir a independência na América não foi sinônimo necessariamente, né, independência dos espanhóis, portugueses, franceses ou ingleses, não foi sinônimo de desenvolvimento para os países americanos, infelizmente. Não foi para todos os países americanos, principalmente, né, para os países latino-americanos. Então o país passa por uma dificuldade muito grande, né? Aqui a gente tem charges, até inverti a ordem, devia ter deixado essas imagens para depois, né? Falando sobre a intervenção militar que a ONU faz e que foi liderada pelo Brasil durante um tempão, que não conseguiu resolver os problemas do Haiti, certo? Então uma dificuldade muito grande de tirar o Haiti dessa situação de estagnação econômica e de problemas políticos, sociais enormes, né? E eu vou falar um pouco sobre a missão das Nações Unidas lá dentro, que foi liderada pelo Brasil durante algum tempo. Então o Haiti está aqui, né? Aqui está o Haiti, aqui está Cuba, que eu falei anteriormente, né? Aqui a gente está ampliando uma coisa aqui pequenininha ali no meio do Caribe, certo? O Haiti é um país com 10 milhões de pessoas, com 27 mil quilômetros quadrados, então ele dá 1/3 do tamanho de Santa Catarina, ou 1/3 do tamanho de Pernambuco, mais ou menos isso. Tá? Então, Pernambuco, Santa Catarina tem 95, 98 mil quilômetros quadrados, então um pouco menos do que 1/3 desses estados. Tá? E 10 milhões de habitantes. Aqui em Santa Catarina a gente tem 7 milhões de habitantes, um território 3 vezes maior. Então é um país com uma densidade demográfica bastante elevada, o Haiti. Tá? E eles têm um PIB, ó, aqui está em $1.000 milhões, o PIB no IBGE. Tá? Isso aqui é um PIB de $7 bilhões para o ano de 2013. A gente tem uma defasagem de atualização de dados de alguns países no mundo que é bem grande. Tá? Então no site do IBGE é isso que a gente encontra, né, são $8 bilhões. Né? $8 bilhões vezes 5, que é a cotação do dólar, vai dar uns R$40 bilhões. R$40 bilhões é a riqueza somada de, sei lá, Itajaí e Blumenau, né, aqui em Santa Catarina. Então somando dá 400 mil habitantes, né, com um PIB aí maior do que o Haiti, com certeza. Tá? Então, gente, é pouquíssimo dinheiro para bastante gente. Tá? E por que o país passa por essa dificuldade? Porque, apesar de ter conseguido a independência muito cedo, é um país marcado pela escravidão e por governos autoritários. Em 1957, né,
foi eleito um médico, né, lá dentro do Haiti, chamado François Duvalier, né, de origem francesa. Esses nomes eles têm uma colonização francesa, tá? O Papa Doc. Então, apesar do nome Papa Doc parecer, o papai doutor, né, tá vindo ali, ele era um cara extremamente agressivo. Quando ele assumiu o poder, ele assumiu uma postura extremamente autoritária. Ele mandava matar todo mundo que não gostava dele, né? Quem se opunha politicamente a ele ou religiosamente, ele mandava estripar literalmente as pessoas. Ele ensinava a guarda dele a estripar as pessoas. Ele chegava na casa da pessoa, arrastava o facão na parede, né, e arrancava a tripa do cara vivo. Pensa, então é um país acostumado com a barbárie durante muitos anos. Então essas pessoas que hoje têm 50, 60 anos no Haiti, né, elas vivenciaram durante grande parte da vida delas o governo do Papa Doc, né, e o governo do Baby Doc. Depois foi um governo que não durou muito. O cara acabou se exilando fora do país aí, porque não conseguiu manter o poder igual o pai mantinha durante o período autoritário que ele esteve no poder. E desde os anos 90 o Haiti está com dificuldade em estabelecer um novo presidente. Então eles, de 1957 até os anos 90, eles passaram só com ditadura. E nos anos 90, a primeira vez a ONU tenta intervir para conseguir fazer com que eles tenham um presidente eleito. Daí eles fazem uma eleição lá que nem todo mundo ficou sabendo que ia acontecer e nunca se consolidou de fato ninguém como presidente no país, tá? E daí em 2010, a partir de 2004, né, a ONU decide fazer uma intervenção militar um pouco mais forte dentro do Haiti para tentar estabilizar o Haiti, tá? A ideia era estabilizar o país, pacificar e desarmar os grupos guerrilheiros e rebeldes, promover eleições livres e informadas, formar o desenvolvimento institucional e econômico do Haiti. E nós conseguimos fazer isso durante todo esse período que a gente esteve lá dentro? Não. Tá? O Brasil, infelizmente, passou grande parte desse período, né, claro, desarmando grupos criminosos. Isso aí realmente foi bastante efetivo, mas estabelecer a economia e a ordem dentro do país, não conseguimos. Tá? Então, no lugar de restabelecer uma economia, mesmo que agropecuária, que a gente tem muita competência para fazer isso, a gente não conseguiu, né? O Senado haitiano, ele tem uma frase aqui do cara que hoje é o presidente do país, que ele dizia o seguinte: o que posso dizer aos brasileiros é que suas tropas não podem nos ajudar, né? Queremos a ajuda dos brasileiros, por isso pedimos que o Brasil substitua seus tanques de guerra por tratores agrícolas. Então eles prefeririam, né, trabalhar para a gente, para empresas brasileiras de produção agropecuária. A Embrapa poderia ter, sei lá, auxiliado a formar pessoas para trabalhar na agricultura lá no Haiti, né? Com a estabilização política, né, talvez eles conseguiriam estabelecer a economia novamente. Não conseguimos fazer isso. Tá? O Exército Brasileiro é uma instituição extremamente competente, fez um serviço que a ONU pediu lá, mas a gente não conseguiu evoluir nos objetivos iniciais da nossa permanência dentro do Haiti. Em 2016, o Brasil sai da liderança da missão da ONU, que ainda não acabou. Tá? Então a gente passou 12 anos entregando marmita para os haitianos e a gente não conseguiu ajudar eles efetivamente a sair dessa situação. Tá? Então, para piorar, um dos pilares provavelmente que fez com que o Brasil não conseguisse ter êxito em todas as missões da missão de paz, né, foi que aconteceu em um terremoto em 2010 de 7 graus na escala Richter, que transformou o país nisso. Ó. Imagina, o país já era pobre, o país já vivenciava aí 50 anos de ditaduras, né, e ainda tem que recolher agora 200 mil corpos. Morreram cerca de 100 mil pessoas ligadas ao terremoto e mais outras 100 mil ligadas ao cólera, que é comprovado que indianos ou nepalenses, né, pessoas do Nepal ou da Índia, que foram para a missão de paz, acabaram levando cólera para lá. Numa situação de insalubridade enorme, o cólera se espalhou por todo o país. Aqui eu tenho algumas fotos que eu consegui sobre o Haiti, né? Então mostrando aqui que o tratamento nem sempre era dos melhores do exército perante a população que às vezes não tem muito a perder, né, e acaba se metendo em confusão ali com as tropas militares, porque eles não têm trabalho, eles não têm renda, eles não têm muito o que fazer naquele país. E é difícil começar do zero quando você não tem base social nenhuma, educação, saúde, né? As pessoas sempre dizem, quem quer consegue. Quem quer consegue, mas tem que ter um mínimo de infraestrutura disponível para, sei lá, tentar evoluir. E daí muitos acabaram saindo do país durante os últimos anos. É uma favela gigante, né? Quem vai para lá, né, quem participou de uma missão de paz lá diz, olha, é uma favela gigantesca
né? Isso aqui é a capital deles, que tem boa parte da população, a maior parte da população está na capital, e a capital é isso daí, ó, totalmente destruída, né? O lixão é pobre porque quase nada vai para o lixão. Isso aqui é uma área de abate de animais a céu aberto, né? Extremamente insalubre essa região aí, fedorenta provavelmente, né? E são fotos das tropas militares que estiveram no Haiti, né, de 2004 a 2016. Esse sangue eles usam muito para fazer voodoo, coisas assim. É bem complicada a situação deles, tá, gente? Olha aqui, ó, uma cabeça. Uma criança encontrou uma cabeça aí de um animal que talvez vai fazer uma sopa. Cara, é bizarro, é horrível pensar numa situação como a que eles têm aí. Então a cadeia para os caras é mais um dia na cadeia muitas vezes. Então é bem complicado pensar num país onde que a população vive numa pobreza tão grande, onde que às vezes pode parecer que ser preso vale a pena, tá? Então era isso sobre a América Central, espero ter contribuído. Não esquece de se inscrever no canal e não esquece de curtir esse vídeo caso você tenha gostado. Valeu!